No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 10 crenças muito valiosas que eu aprendi no livro Nunca Deixe de Tentar, que é a história do Michael Jordan. Se você nunca leu esse livro, leia. Se você nunca assistiu o documentário do Michael Jordan no Netflix, assista, porque ele tem muito para ensinar pra gente sobre dominar os fundamentos e a gente realmente crescer naquilo que a gente se propõe. Então, fica até o fim, porque eu quero que você me conte o que você já usa na sua vida ou o que você pode aplicar a partir de agora. O primeiro princípio é: existe um jeito certo de fazer as coisas. Domine os seus fundamentos e o seu desempenho vai ser sempre crescente. Essa frase, ela é do Michael Jordan e ela vai trazer pra gente o como ser excelente. Gente, ser excelente não é ser perfeito, tá? São duas coisas totalmente diferentes. O que ele traz pra gente com esse princípio é o seguinte: se você quer ser, por exemplo, um bom líder, aprenda os fundamentos da liderança. Aprenda as competências que você precisa ter, as habilidades que você precisa ter para que você seja um bom líder. E aí sim o seu desempenho como líder, ele vai ser crescente. E isso vale para absolutamente tudo na nossa vida. Eu vou trazer para vocês um outro conceito a respeito dessa excelência, de como eu posso ser excelente, que é o conceito do professor Clóvis de Barros, que eu adoro compartilhar. Eu assisti numa palestra dele, presencial, e eu fiquei muito encantada com esse conceito. E ele diz o seguinte, que excelência é você pegar todos os recursos que você tem, no momento que você está, e fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, você não vai esperar a hora certa. Você vai usar o recurso que você tem, no momento que você está, e fazer o que precisa ser feito. E aí eu incluí mais um ingrediente nessa panela, né, nessa mistura, que é a presença. Quando a gente está presente naquilo que a gente está fazendo, a gente traz excelência. Então a excelência, ela vem da presença. A gente só consegue usar aquilo que a gente tem no momento que a gente está para fazer o que tem que ser feito se a gente está presente no momento. Então, lembre-se sempre disso. Domine os fundamentos e o seu desempenho, ele será sempre crescente. O segundo princípio, segunda crença valiosa que eu aprendi ali naquele livro do Michael Jordan foi o seguinte: sucesso para ele era a paz de espírito que ele tinha de que ele fez o maior esforço possível para atingir o melhor resultado dentro do potencial que ele tinha naquele momento. Então veja, de novo, não é ser perfeito, é ele fazer o maior esforço possível para que ele pudesse atingir o melhor dele com o potencial que ele tinha naquele momento. Então quando a gente está falando do sucesso para ele, é essa paz de espírito. Ou seja, se a gente puder resumir esse conceito de sucesso, é apenas uma coisa: a paz de espírito de que você fez aquilo que precisava ser feito. Então, eu lembro que eu já falei em algum vídeo sobre isso, mas sobre 3 princípios que regem a minha vida. O primeiro deles é confiar no processo. O segundo deles é entregar aquilo que eu não posso controlar. E o terceiro deles é fazer a minha parte. Gente, a gente só tem sucesso, a gente só tem excelência, a gente só consegue as coisas a partir do momento que a gente faz a nossa parte. Não adianta a gente ficar sentado numa cadeira esperando o saco de dinheiro cair na nossa cabeça, alguém ligar pra gente pra poder oferecer um emprego, ou o marido, príncipe encantado, bater na sua porta, porque isso não vai acontecer. Então, pra você atingir o sucesso, que é essa paz de espírito de que você fez a sua parte, faça a sua parte, usando o potencial, todos os recursos que você tem naquele momento, para que você possa atingir o seu melhor resultado. A terceira crença muito valiosa que eu aprendi com o Michael Jordan é a seguinte: perguntaram para ele uma vez: como é que a gente se torna um campeão? Como é que você olha para essa questão de você ser um campeão? E ele disse o seguinte: eu sempre tentei ser o melhor Michael Jordan que eu pudesse ser. Olha o que ele falou: eu sempre procurei ser o melhor Michael Jordan que eu pudesse ser. Ou seja, eu não tava olhando pro lado, eu não tava me comparando com ninguém, eu não tava querendo ser melhor que o meu outro coleguinha. Eu queria ser sempre melhor. Não era à toa que ele ficava treinando depois que todo mundo parava de treinar, ele ficava lá fazendo vários arremessos. Por que ele acertava muito? Gente, porque ele treinou. E aí ele completa isso dizendo: eu olhava para esse Michael Jordan que eu queria ser e eu fazia um passo a passo para que eu pudesse chegar naquele Michael Jordan, sempre olhando pro meu caminho, sempre olhando pro meu passado e entendendo que todos os passos que eu dei anteriormente me trouxeram onde eu cheguei no momento. A quarta crença que o Michael Jordan fala no livro dele é sobre o que é importante você fazer para você atingir as suas metas. E ele diz o seguinte, que é importante a gente entender que atingir metas é um caminho e que existe um preço a ser pago por isso.
De novo, gente, ele tá falando do fazer a parte. Ele tá falando do esforço. Ele tá falando, no caso dele, de trabalhar em equipe, de olhar pro outro, de não ficar ensimesmado, né? De não ficar olhando pro próprio umbigo o tempo inteiro. Quando ele fala desse, o que é importante para atingir metas, ele tá falando de ações diárias para que você possa chegar naquele lugar que você quer chegar. Então isso é o meu famoso 1 milímetro todo dia. Faça o seu 1 milímetro todo santo dia que você vai chegar onde você quer chegar. O quinto princípio de Michael Jordan é... Perguntaram para ele assim, qual é a maior habilidade que um campeão pode ter? E ele disse o seguinte, a maior habilidade que um campeão pode ter é manter o foco. Ou seja, ele disse o seguinte, que ele mantinha o foco naquilo que ele queria, sem se distrair, sem olhar para outras coisas, dizendo não para aquilo que podia parecer muito legal, mas que não levava ele para aquele caminho que ele queria chegar. Então, gente, quando a gente fala do foco, né, o Steve Jobs já dizia isso, que foco é também você dizer não. O foco é a gente olhar para todas as oportunidades que estão na mesa, né? Então, aqui tem um monte de oportunidade aqui na minha mesa, mas eu sei que tem uma que vai me levar para aquele destino que eu quero chegar. Então, a partir do momento que eu faço essa escolha, a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, que eu tenho essa clareza do meu destino final, eu sei que as outras 9 opções que estão aqui em cima da mesa, elas não são opções, elas são distrações. Então, por isso é tão importante a gente ter esse foco e a gente ter essa clareza de onde a gente quer chegar. O sexto princípio, gente, que ele traz no livro dele é um princípio que eu amo, que é o princípio da humildade. E ele diz o seguinte, você só pode olhar de cima para baixo para outra pessoa quando você tá ajudando essa pessoa a se levantar. É lindo, né? E ele fala, aqui eu tô parafraseando Gabriel Garcia Marques. Então, uma qualidade, né, de uma pessoa que chegou onde ele chegou, um campeão como ele foi exercer a humildade. O que eu acabei de falar no princípio anterior? Não seja ensimesmado, né? Não olha só pro seu próprio umbigo. Quando a gente fala da humildade, a gente está dizendo olhar pro outro de igual para igual. Olhar pro outro não com ar de soberba, mas eu sou melhor que você, eu faço melhor que você. Você pode fazer melhor que o outro, não tem problema nenhum, mas você só tem direito de olhar para ele de cima para baixo se você estiver dando a mão para que ele possa levantar. O sétimo princípio que Michael Jordan traz no livro dele é um princípio que eu particularmente gosto muito, porque é quando perguntam para ele, como é que você faz para neutralizar o medo? E ele diz o seguinte, eu particularmente não penso no medo, porque o medo, ele é uma ilusão. E o medo, ele me leva para pensamentos que são negativos e que vão contra aquilo que eu quero para minha vida, contra o meu objetivo, me leva para o caminho oposto do meu objetivo. E aqui eu quero trazer um conceito para vocês muito rápido, gente, que é o conceito de medo. A gente tem 2 tipos de medo, o medo autêntico e o medo irreal. O medo autêntico é aquele medo que coloca a gente em perigo de vida, né? Então assim, é você de repente entrar num mar que tá revolto com ondas igual lá em Nazaré. Você não sabe nadar e você entra lá no mar de Nazaré. Isso é um medo autêntico, porque você sabe que você vai entrar lá e você vai morrer afogado. Agora, o medo irreal é aquele medo de é até um meme que rola na internet, que é assim, o que você imagina que acontece quando você apaga a luz da sua casa e você vai pro quarto. Que você sai correndo e você imagina uma assombração vindo atrás de você. Isso é um medo irreal. É um medo que não oferece pra gente perigo de vida, mas é um medo que trava, é um medo que faz a gente procrastinar, é um medo de fracassar, um medo de frustração, um medo de rejeição. Isso leva a gente pra um pensamento negativo e isso paralisa. Então você não pode ir em direção ao sucesso se você é guiado pelo medo. Então essa crença, particularmente, é uma das que eu mais gosto, porque ele traz de uma forma muito clara. O medo é uma ilusão e eu não me deixo guiar por ele. Eu não fico pensando do que de pior pode acontecer se eu errar. Eu simplesmente vou lá e faço. E se eu errar, eu vou lá e corrijo o erro. No 8º princípio, ele fala sobre como ele fazia para alcançar as metas dele. E ele usa um negócio que eu gosto muito e que eu uso muito com os meus alunos, que é o princípio da visualização. Então ele já se imaginava naquele lugar e ele sentia estar naquele lugar. Lembra que pensamento gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado? Quando você começa a visualizar o lugar que você quer estar e você sente aquilo e você realmente sente uma confiança e você sente que aquilo te imbui de ação, o resultado que você tem, a ação que você tem que vai te levar ao resultado é muito diferente do que quando você tem um pensamento, ainda que seja um pensamento bom, mas você sente a dúvida. Então, ele falou que ele usava muito isso. Ele terminava o treino, ele ficava lá na quadra, treinando, fazendo cesta, e cada cesta que ele fazia, ele se imaginava no jogo, com todas aquelas pessoas, com toda aquela torcida gritando na orelha dele, e ele fazia a cesta como se ele efetivamente estivesse no jogo. Michael Phelps também usava muito essa técnica da visualização. Depois eu vou trazer alguns princípios que eu aprendi
aprendi com o Michael Phelps também, mas ele usava muito. Então isso é uma coisa comum nas pessoas que tiveram sucesso na vida delas. Então use a visualização você também. Para e pensa assim, onde eu quero chegar? Qual é esse lugar? Descreve, coloca sensações, cheiro, gosto, tato, visão, audição, qual o barulho que tem, porque isso, gente, faz uma diferença enorme quando a gente pensa nesse chegar no nosso futuro. Tudo bem? O 9º princípio é sobre confiança. Perguntaram pra ele assim, como é que a gente faz pra construir a autoconfiança? E aqui, gente, eu quero trazer um ciclo, que é um ciclo muito básico, que é o seguinte, pra gente ter autoconfiança, a gente precisa ter coragem. E pra gente ter coragem, a gente precisa dar o primeiro passo. Então o ciclo é o seguinte, é exatamente o que ele fala no livro dele. Eu dava o primeiro passo e eu conquistava coragem e confiança. Eu dava o segundo passo, coragem e confiança. Dava o terceiro passo, coragem e confiança. E com isso, eu fui formando uma egrégora de autoconfiança em torno de mim. Então, a confiança, gente, e a coragem, elas só surgem a partir do primeiro passo. Então, se você tá paralisado em algum projeto, em alguma coisa que você quer fazer, no seu processo de emagrecimento, numa relação, no seu trabalho, pensa assim, ó, deixa eu dar o primeiro passo e deixa eu sentir. Como é que foi dar o primeiro passo? Vai me trazer mais confiança? Vai. Ainda que você erre, você olha para esse erro como uma oportunidade. Isso te traz mais confiança, isso te traz mais coragem. Até o momento que você começa a se imbuir de toda essa coragem e de toda essa autoconfiança. E o 10º e último princípio é uma frase que ele diz e que eu vou ler para vocês, porque eu não consegui decorar essa frase, mas é uma frase que eu vou ler para vocês e que eu acho que ela resume tudo isso que a gente falou ao longo desse vídeo. Perguntaram assim para ele, Jordan, o que fazer para ganhar? E ele disse o seguinte, ser fiel ao talento que Deus nos deu, procurar aprimorar a nossa arte, nos comprometer em fazer sempre o melhor para ajudar o time a brilhar. Traga isso para sua vida. Seja fiel ao talento que Deus te deu. Faça a sua parte. E lembre-se que você não está sozinho. Não seja a pessoa ensimismada. Então, o que eu quero saber agora nos comentários? Quais desses 10 princípios você já aplica na sua vida? Quais dessas 10 crenças você já tem? Ou quais dessas 10 você precisa começar a aplicar para que você possa começar a tirar os seus projetos do papel? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. E, se você gostou desse vídeo, lembra? Compartilha com todos os seus amigos, deixa o like aqui, se inscreve no canal para que a gente possa se ver no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e tchau, tchau!